Fala aí, meu povo! Bom domingo para vocês, hein? Se vocês estão vendo isso no domingo. Seguinte, aqui em Barcelona, muito calor nesse Joan Gamper, como é tradicional. E é claro que eu não vou fazer uma baita análise de um amistoso, porque é um amistoso, né? Tem o valor que tem. Mas algumas coisas interessantes aconteceram por aqui. Tô falando de muito calor, para vocês terem ideia. Quando o jogo acabou, agora a gente está com 29 graus durante a partida e agora são 11h15 da noite. Durante a partida a gente teve 32 graus já na noite aqui de Barcelona. É claro que isso mudou um pouco o ritmo do jogo, especialmente no segundo tempo, depois das substituições. Talvez o mais importante do que o jogo tivesse antes de como que a torcida ia receber o Ter Stegen. Ele não foi vaiado quando ele entrou em campo. Algumas vaias, mais aplausos também, quando ele foi anunciado. Né? Claro que não entrou para jogar, mas quando ele foi anunciado, quando os jogadores são anunciados. E no seu discurso como capitão, porque ele voltou a ser capitão, né, depois de resolvida a situação dele com o Barça, ele aceitou entregar os documentos médicos dele, né, o seu prontuário médico, para que a Liga possa fazer uma avaliação se ele vai ficar mais de 4 meses fora, para que se possa usar 80% do seu salário como fair play. Enfim, ele resolveu essa situação no sábado, voltou a ser capitão e deu um discurso falando que estava feliz de resolver sua situação, que era hora de pensar mais para frente do que para trás. Foi aplaudido pela torcida do Barça, depois no final disse que amava o torcedor do Barcelona e foi aplaudido pelos 6 mil torcedores que a gente teve por aqui. A gente também viu a primeira vez do Hans Flick falando espanhol, acho que as entrevistas dele vão continuar em inglês, mas já conseguiu fazer um discurso pelo menos em espanhol e algumas coisas bem diferentes. Por exemplo, Ter Stegen camisa 1, mas o Joan Garcia também. Claro que não são números oficiais ainda, né? São números de pré-temporada, mas o Joan Garcia já estava com a camisa 1, sendo que o Ter Stegen ainda está no clube. Uma situação que eu nunca tinha visto, assim, na apresentação do time da temporada, 2 jogadores com o mesmo número. O Pau Cubarsí já herdou a 5 do Inigo Martínez, Barcelona nesse momento não tem camisa 2, e o Pedri foi anunciado junto dos capitães, o que também é muito estranho. Barcelona tem tradicionalmente 4 capitães e hoje tem 5, porque o Ter Stegen voltou a ser capitão. Aí tem o Rafinha, na ordem, Ter Stegen, Ronald Araújo, Frenkie de Jong, Rafinha e agora o Pedri também anunciado como capitão do Barça. Tudo isso de pré-jogo foi esquisito, né? Assim, a gente está numa situação de possível saída do Ter Stegen, mas ele faz o discurso de capitão, tem um outro goleiro camisa 1 e tem um 5º capitão. Dá a entender que já está tudo pronto para o Ter Stegen deixar o clube, mas que talvez fosse o momento de uma despedida dele mais digna do que esse sabor amargo que ia ficar de mal relação no final do ciclo dele no Barcelona. Caso saísse como saísse, tomara que seja isso, né? Todo mundo fazendo as coisas de uma forma mais decente, por assim dizer. Dentro de campo, pequenas coisas de análises. O Barcelona vai ter que fazer muito bem sistema de marcação-pressão e de linha de impedimento, porque todos os times já estão treinando como explorar isso. A gente viu nos primeiros 10 minutos de jogo hoje, o como algumas vezes ficando impedido, não tinha VAR e tal, se tivesse impedimento semiautomático a gente ia ter mais noção se realmente os jogadores estavam impedidos ou não, mas assim, já com um sistema muito bem montado de como sair da marcação-pressão do Barça. Isso vai depender que os jogadores estejam muito concentrados, muito bem fisicamente, além da parte tática também, que o Hans Flick vai passar para os seus jogadores. Fora isso, o Lamine Yamal está cada vez, e foi a primeira vez que eu vi ele em loco nos últimos 2 meses, né? A última vez que eu tinha visto o Lamine tinha sido no final de maio, agora meio de agosto, então 2 meses e meio. E é uma pessoa diferente já depois de 2 meses e meio. Está muito mais rápido e forte, ganhando na corrida, com explosão, está finalizando com muito mais naturalidade também. A sensação que dá é que o Lamine Yamal vai fazer muito mais gols essa temporada, porque ele está pegando cada vez mais o jeito de bater na bola sempre com muito veneno. Além dos 2 gols, um gol foi muito fácil, uma roubada de bola do Rafinha, mas o outro gol bem construído, a gente vê também ele imparável nos dribles, né? Assim, deu um pouco de pena quase dos marcadores do como o Lamine Yamal conseguia passar por eles com muita facilidade. O Rashford perdeu um gol sem goleiro, mas foi interessante ver ele de 9, né? O Lewandowski lesionado, o Ferran estava com algumas dores, entrou só no segundo tempo, e o Rashford tentando se movimentar como 9. No gol do Rafinha, é um muito bom movimento do Rashford de sair da posição, do Firmino entrar ali, depois ele retomar essa posição para fazer o passe para o Rafinha. No segundo tempo, o Gerard Martin entrou como lateral, depois terminou o jogo como zagueiro. Acho que essa vai ser a tendência depois da saída do Inigo Martínez. Eu acho que não tem muito mais o que falar para vocês de um jogo amistoso, que o Barcelona no primeiro tempo passeou e no segundo tempo administrou um pouquinho mais, né? Depois do gol do Lamine, até teve uma jogada que o Lamine, não sei o que ele tentou fazer, se era chutar de trivela ou passar muito forte para o Ferran, mas poderia ter feito mais gols do Barcelona se tivesse forçado um pouquinho mais. Próximo jogo,
é na semana que vem. Barcelona joga agora de forma oficial contra o Mallorca. Sábado tem estreia no Campeonato Espanhol. A gente vai ver esse time com mais pegada e precisando de mais pegada. Na temporada passada, o Real Madrid estreou contra o Mallorca fora de casa e não venceu. Esses times que vêm para guerrear muito no início de temporada contra times como Barcelona, Real Madrid, que ainda vão precisar acelerar durante a temporada, começam num nível físico muito maior, então é um jogo perigoso para o Barça. E em casa, hoje tem uma informação da RACO que o ECA, que é a Associação de Clubes Europeus, vistoriou o Camp Nou e não gostou do que viu. Isso pode complicar a volta do Barcelona para jogar lá no dia 14 contra o Valência, no dia 14 de setembro. Vamos ver o tanto que a ECA pode interferir nisso, né, o que é a prefeitura que vai dar licença para o Barcelona jogar lá ou não. Mas é um órgão europeu que pode, inclusive, ter influência onde o Barcelona vai jogar na Liga dos Campeões. Então vamos ver o tanto que isso pode mudar ou não os planos de jogar no meio de setembro a 4ª rodada do Campeonato Espanhol em casa. É isso, meu povo. O Barcelona venceu, fez festa para pouco torcedor aqui, um estádio pequenininho, o Johan Cruyff. E a próxima vez que encontrar com a torcida, espero encontrar com muito mais gente do que hoje. Valeu, gente. Boa semana para vocês, hein? Até mais. Tchau, tchau.